Boas-vindas a todos, né, nessa noite aqui, mais uma segunda-feira, nossa segunda aula do curso. Eu acho que nessa primeira semana a gente teve dias aí fantásticos, né, de interação, de reflexão a partir do que a gente pegou, né, o que Deus nos trouxe, falou aos nossos corações a partir da primeira aula que a gente teve, nosso primeiro encontro. E ao longo da semana a gente pôde interagir, né, refletir. Eu acredito que cada vez mais, né, ao longo dessas semanas, Deus vai comunicando com a gente, né, e o nosso propósito aqui, como temos falado, é a gente renovar o nosso entendimento, aprofundar, né, o nosso conhecimento pessoal, né, relacional com o nosso Deus. Então, vamos ter hoje a nossa segunda aula, né, eu queria convidar todos nós aqui a nós orarmos agora, e logo depois dessa oração, aí o Patrick vai dar continuidade ao curso, e a gente entra no conteúdo desse segundo encontro. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, pela oportunidade que o Senhor tem concedido a nós de conhecermos a Ti. O Senhor tem nos salvado, o Senhor tem comunicado para nós as boas notícias a respeito do Senhor Jesus. O Senhor tem nos permitido ir até Cristo e conhecê-lo. E nós queremos também te agradecer, Senhor Jesus, pela obra perfeita, magnífica, e com tanta coragem, né, o Senhor se esvaziar de si mesmo, vir a esse mundo, vir ao nosso encontro, passar por tudo aquilo que o ser humano passa, e ainda mais, Senhor, assumindo toda a culpa, todo o peso dos nossos pecados e pagando o preço por isso na cruz. Senhor, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos de todo o nosso coração pelo que o Senhor fez, por essa obra redentora e por nos ter concedido o teu Santo Espírito para morar em nós. E nós também te agradecemos, Santo Espírito de Deus, por iniciar, por revelar a nós os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da nossa salvação, da nossa edificação em Ti. Nós te agradecemos por fazer um trabalho no nosso íntimo, incessante, quando a gente está acordado, quando a gente está dormindo, quando a gente está lendo a Bíblia, quando a gente está no convívio com as pessoas, quando a gente está trabalhando, em todos os lugares, a todo tempo, o Senhor atua em nós para formar Cristo em nós. Muito obrigado por esse trabalho incansável e tão amoroso que o Senhor realiza nos nossos corações. Senhor, nós queremos abrir completamente o nosso coração, a nossa mente, pedir a Ti, Santo Espírito de Deus, que nos guie nesse tempo aqui, nessas reflexões, abençoa e guia a vida do Patrick, Pai, que ele possa transmitir para a gente aquilo que o Senhor tem preparado e, ao mesmo tempo, que o Senhor possa atuar nos nossos corações, especificamente, Deus, trazendo à tona aquilo que o Senhor deseja, comunicando com a gente aquilo que o Senhor deseja, para que cada vez mais, de fato, a gente conheça a Ti e a gente, maravilhados com a Tua santidade, com a Tua beleza, com a Tua majestade, a gente possa adorá-lo com cada vez mais convicção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, que oramos a Ti nesse momento. Amém. 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 Então, queria passar aí para o Patrick, peço que vocês verifiquem aí, por favor, os microfones, aquele que tiver com o microfone aberto possa fechar, para a gente ter um máximo de atenção aí
nessa aula que o Patrick vai conduzir para a gente. Obrigado. Patrick, contigo, então. Obrigado, Danilson. Pessoal, muito boa noite. Bem-vindo a todos vocês. É uma alegria poder estar aqui na nossa segunda aula, compartilhando um pouco do que eu tenho aprendido, estudado, né? Não sei se o Denilson já compartilhou na última aula, né? A gente está nessa aventura juntos aí há um pouco mais de um ano, né? Que ele tem me acompanhado, tem sido meu mentor, né? Enquanto eu estudava sobre esse assunto. E ao passo disso, eu tenho experimentado coisas muito legais com Deus, né? Experiências maravilhosas, transformações pessoais, né? Vou tentar falar um pouco mais sobre essas coisas na aula de hoje, ao longo das próximas aulas também. Mas só queria expressar que, para mim, é uma alegria muito grande poder compartilhar dessas coisas, né? Falar um pouco do meu coração, do que eu tenho aprendido, né? E juntos a gente exaltar o nome do nosso Deus. Então, vamos começar nossa segunda aula. Bom, semana passada tivemos a primeira aula sobre os fundamentos e terminologias a respeito da doutrina da Trindade. Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre o Deus Pai e o Deus Filho. E na próxima aula, o Espírito Santo, e em seguida a Trindade e a Igreja, uma aula mais prática. Para a aula de hoje, o que a gente vai ver na aula de hoje? Vamos falar um pouco sobre o Deus Pai, vamos ler algumas escrituras que falam a respeito do Pai, quais são os atributos do Pai. A gente vai ver os conceitos de predicação comum e própria, mais duas terminologias aí na área da teologia. Em seguida, a gente vai falar sobre o Deus Filho, novamente, o que as Escrituras falam a respeito do Deus Filho, os atributos do Deus Filho, né? Depois vamos falar sobre identidades errôneas, algumas heresias a respeito do Filho e como, e dizem especificamente a como ele se relaciona com o Pai e com o Espírito Santo, né? Então, a gente vai ver algumas coisas que foram, algumas ideias que apareceram ao longo dos séculos, né? Dentro da evolução aí do cristianismo, mas que não estão de acordo com as escrituras. Mas é importante a gente saber para que a gente possa identificar isso até mesmo no nosso próprio pensamento. E, novamente, por fim, uma conclusão e algumas perguntas de reflexão para a gente pensar ao longo da próxima semana. Bom, só recapitulando um pouquinho da nossa última aula, né, o que a gente viu? Então, na última aula, a gente viu os fundamentos da doutrina da Trindade, né? Começando lá por Mateus 28:19 e algumas outras escrituras, a gente viu que o nosso Deus, ele exige ser compreendido de forma dinâmica nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que embora sejam três pessoas, não quer dizer que sejam três deuses. Pelo contrário, Deus é único. Então nós adoramos um único Deus que é indivisível em seu ser e em suas obras. A gente também aprendeu que as pessoas da Trindade, elas podem ser identificadas e distinguidas umas das outras através do que os teólogos chamam de relações de origem, em particular a paternidade, a filiação e a expiração. E a gente viu também que essas relações, elas levam o nome de assimétricas, porque elas indicam o sentido único de ação de uma pessoa da Trindade para com a outra. A gente viu que o Pai, ele gera eternamente o Filho, e não o contrário. E o Pai e o Filho, ambos exalam, sopram eternamente o Espírito, e não o contrário. Então, o Filho procede do Pai e o Espírito procede do Pai e do Filho. Por isso, as relações são chamadas de assimétricas. E, por fim, a gente viu os conceitos de trindade econômica e trindade imanente, que são apenas duas formas de falar de Deus, que dizem respeito a como ele se revela ao longo da história, né? Qual a forma de que ele se mostra e que ele age dentro do contexto da nossa salvação. Então, a trindade econômica vai falar sobre isso, e a trindade imanente, ela vai considerar Deus em sua essência, que é amor e comunhão eternos. Só lembrando que a trindade econômica é a trindade imanente e vice-versa. São apenas duas abordagens diferentes para o mesmo Deus. Então, ou você tenta olhar Deus um pouco mais de longe, né? Ali, como ele agiu, como ele se revelou ao longo da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, salvação, ou você tenta olhar para dentro, né? Como é a dinâmica ali entre as pessoas da Trindade. Mas ambas falam a respeito do mesmo Deus. Então, essa foi a nossa última aula, né?
E hoje a gente vai estudar um pouco sobre o Deus Pai e Deus Filho. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a entrar um pouco mais a fundo em cada uma das pessoas da Trindade. Começando pelo Deus Pai. A nossa adoração a Deus, ela começa pela adoração ao Deus Pai. Paulo expressa isso lá em Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui Paulo está fazendo referência à primeira pessoa da Trindade, dando nome a ela, que é o Pai, através da relação que essa pessoa tem com a segunda pessoa, que é o Filho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Como a gente viu na aula anterior, o Filho ele é eternamente gerado pelo Pai, e assim a gente distingue o Pai do Filho. Então, quem é o Pai? O Pai é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim a gente distingue as pessoas do Pai e do Filho. E aí Paulo continua a dissertar a respeito do Pai, lembrando aos Efésios que, além do Pai ser o Pai de Jesus Cristo, ele também nos adotou, de forma que nós também nos tornamos seus filhos, assim como Cristo. Lá em Efésios 1, do 5 ao 6, Paulo escreve assim: Em amor, o Pai nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. É que é uma coisa muito interessante, né? Porque o pai, ele não exerce a paternidade dele somente com o filho, Cristo, mas também com seres humanos, com cada um de nós, que somos suas criaturas. Isso acontece por meio da adoção. Quer dizer que, inicialmente, todos nós éramos, continuamos sendo, né? Mas todos nós éramos apenas criaturas dele, né? Nós não éramos filhos, como Jesus sempre foi. E através de Jesus, através do sacrifício dele na cruz, né? Nós recebemos essa adoção divina num ato de graça, um ato gracioso de redenção, que de fato é de graça, né? Nós só precisamos receber Cristo como nosso Senhor e Salvador, e Deus nos torna seus filhos por adoção, mediante esse sacrifício de Cristo. Resumão, a paternidade, então, ela é a característica fundamental do Deus Pai. Não é um conceito abstrato, não é uma coisa filosófica, mas é um atributo, é uma característica que ela é expressa pela relação que o Pai possui com o Filho e com todos nós, cristãos. E Deus se autoproclama como Pai desde o Antigo Testamento, não é uma coisa nova do Novo. Desde o Antigo, Deus se apresenta como sendo o Pai da nação, o Pai de Israel. Lá em Êxodo 4:22, ele fala: Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. Deuteronômio 1:31. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o próprio filho, por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. E entre outras escrituras, ao longo do Antigo Testamento, né, Deus ele sempre exerceu a paternidade dele com o povo, com Israel, antes de Israel ser Israel e depois de Israel ser uma nação propriamente dita, né? Ele sempre foi o pai de Jesus Cristo e ele torna-se o pai de todos aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador, como nós, né? Então, o pai é o nosso pai também por adoção, além de ser o pai de Jesus Cristo. Agora, como compreender essa paternidade de Deus? Como compreender esse atributo, né? A gente pode ver algumas similaridades, algumas diferenças que existem entre a paternidade de Deus e todas as outras demais formas de paternidade que a gente encontra na criação, nem particularmente a nossa forma de paternidade, né? Como nós geramos e criamos os nossos filhos, né? A gente pode caracterizar a paternidade de Deus de três formas: primária, única e transcendente. A gente vai falar de cada uma delas, separadamente. Então, começando pela primeira característica da paternidade de Deus, que é uma paternidade primária. Por que ela é primária? Porque ela é primeira. Ela é
pré-existente a toda e qualquer forma de paternidade que a gente encontra no mundo. Antes mesmo da criação, o pai e o filho já gozavam de amor e comunhão entre si. E a gente pode ver isso em João 17, nas palavras do próprio Jesus. Quando ele está orando em favor dos discípulos, ele fala assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Então, Jesus está falando que desde antes do mundo existir, desde antes da criação ser estabelecida por Deus, ele já era amado pelo Pai. Então, a paternidade de Deus, ela é a primeira, ela pré-existe a nossa própria paternidade e a paternidade de qualquer outra criatura, de qualquer outro ser vivo que a gente encontre na criação. E é interessante também nessa escritura a gente ver que é o filho que revela a paternidade do pai para a gente, né? É através do filho que nós conhecemos o pai, a Deus, e consequentemente todos os seus atributos. Né? E a gente cai um pouco no que a gente falou na aula anterior, né? Sempre que a coisa parece nebulosa, a gente corre para Jesus Cristo, que é o mais próximo que a gente consegue chegar de Deus, porque de fato é Ele que revela quem é Deus para nós. Todos os atributos, a essência, o amor, a glória. Então, tudo que a gente pode conhecer a respeito de Deus, a gente encontra em Jesus Cristo. Além disso, a paternidade do Pai, ela é primária também em ordem de significado. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda forma de paternidade que a gente encontra no mundo, nas criaturas, e isso nos inclui como seres humanos, toda paternidade está debaixo da paternidade do Pai e deriva da paternidade do Pai. Quer dizer que a paternidade do Pai para com o Filho é um modelo pela qual a paternidade das criaturas, onde nós nos encaixamos, é exercida. Em Efésios 3:14, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, ou do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Então, o conceito de família, o conceito de paternidade, vem de Deus. A comunhão entre pai, entre filho, vem de Deus, porque a comunhão entre o pai e o filho é eterna, ela sempre existiu antes da criação. E ela serve como modelo para a nossa paternidade. Eu sei que, bom, eu imagino que tenho muitos pais aqui, pais e mães aqui presentes, né? Eu ainda não tive esse privilégio, quem sabe um dia, mas queria encorajar vocês a terem os seus modelos de paternidade e maternidade em Deus, porque ele possui a paternidade perfeita, né? Ele exerce a paternidade perfeita com Jesus Cristo, que é o Filho. E essa paternidade ela serve de modelo para todos nós seres humanos. Então, por isso a paternidade de Deus é dita primária. Segunda característica, ela é única. Por que ela é única? A paternidade do pai ela não é modelada segundo padrões de paternidade das criaturas. Nas palavras de um dos teólogos, ele fala que a paternidade do pai ela não pertence a uma classe de paternidade das quais as criaturas também fazem parte. O que quer dizer isso? Quer dizer que a paternidade de Deus ela está totalmente à parte do entendimento de paternidade. Por isso ela é única. Ela é a paternidade que Deus exerce com o filho e conosco. A nossa paternidade é que nós exercemos com os nossos filhos. Elas não se conversam. Elas são diferentes. A paternidade de Deus ela é única, ela é incomparável. É impossível definir a paternidade de Deus usando as nossas medidas de paternidade, usando os nossos conceitos do que é paternidade. Ela é santa, ela é separada. Somente Deus pode determinar essa paternidade. É algo que está muito além da nossa compreensão. Em 1 Coríntios 8, né, Paulo escreve: Para nós, porém, é o único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos.
Então, a paternidade de Deus, ela é única. É só ela. Ela é um modelo para a nossa paternidade, mas ela não se conversa com a nossa paternidade, porque a gente não consegue definir a paternidade de Deus. Ela transcende o nosso entendimento. Por outro lado, a nossa busca em compreender a forma com que Deus se relaciona com o filho nos ajuda a modelar a nossa própria paternidade, nos ajuda, inclusive, para nós que somos filhos, né, a vencer os nossos próprios traumas, a vencer preconceitos que nós adquirimos, muitas vezes, porque nós não tivemos um bom modelo de paternidade. Então, é muito especial a gente olhar para a forma com que o pai se relaciona com o filho e entender que esse é o modelo perfeito de paternidade, e não o nosso. Porque muitas vezes os nossos pais não conseguem suprir tudo que a gente precisa. Sem contar que muitos de nós vieram de famílias disfuncionais, muitos não tiveram pais ou mães, ou os dois, e a gente traz isso para o nosso relacionamento com Deus. A gente acaba modelando Deus conforme as nossas experiências de paternidade e filiação. Então é muito especial quando a gente olha para a forma com que o pai se relaciona com o filho e vice-versa, que a gente descobre que Deus ele está muito além dos nossos traumas. Deus ele é perfeito. A forma com que ele se relaciona conosco e com Jesus Cristo é perfeita. E a gente pode buscar compreender isso e se sentir amados por ele, sabendo que ele de fato é um verdadeiro pai para a gente. Por fim, a paternidade de Deus ela é transcendente, essa é a terceira característica. Então, por que a paternidade do pai ela é primária sobre toda a paternidade encontrada aqui na criação? Porque ela é singular, ela é santa, ela é única em significado. Ela também transcende toda e qualquer limitação que existe em nós, em toda a criação, e o próprio tempo. Então, diferente da paternidade das criaturas, diferente do nosso padrão de paternidade, a paternidade de Deus é totalmente independente. Ela não depende de circunstâncias. O amor de Deus, ele não é circunstancial. Ele é, e ponto. A paternidade do Pai, ela é imutável. Ela não muda nunca. Ela é ilimitada. É incompreensível. E ela é atemporal. Não se prende à criação. Mas como a gente viu, ela é eterna. O Pai sempre amou o Filho e ele sempre vai continuar amando, assim como a criação. É uma coisa que foge da barreira do tempo. Em Tiago 1, verso 17, ele escreve: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus não é uma sombra que oscila dependendo da luz que bate ali. Mas o nosso Deus, ele é sempre o mesmo, ele é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e ele vai continuar sendo o mesmo amanhã. Ele é um Deus digno da nossa confiança. Então a gente pode confiar nos padrões de paternidade de Deus. A gente pode confiar no amor que ele tem, não só pelo filho, mas como nós, como seus filhos adotivos, como a gente já viu, né? Entender a paternidade de Deus, ela ajuda a gente a compreender por que existe uma semelhança entre o conceito de família e aquilo que Deus demonstra conosco e com a criação, né? Porque toda a criação ela é modelada segundo Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. Então, toda a criação ela reverbera a essência de Deus. Paulo escreve isso lá em Romanos 1, inclusive, né? Então, toda a criação ela dá glórias a respeito de quem é Deus, sobre o seu amor, sobre a sua bondade, a sua misericórdia. Então, tudo que a gente encontra na natureza, a nossa moral, os nossos padrões de moral, de ética, tudo isso vem do Pai. Tudo isso encontra raiz em Deus. Então, a paternidade que nós temos, que nós exercemos com nossos filhos, ela está modelada em Deus inconsciente, de forma inconsciente. Mesmo que você não queira, você foi programado a agir como Deus, porque você foi criado à imagem e semelhança dele. O que nós podemos fazer é nos aperfeiçoar com o nosso entendimento das Escrituras Sagradas, né? No entendimento do amor profundo que Deus tem por nós e por Jesus Cristo. E uma última observação a respeito disso, né? Que
a gente está falando de coisas que parecem ser um pouco abstratas, né? A gente está falando de uma paternidade que é única, que é ilimitada, que transcende a imaginação. Quando Deus, pensa assim, Deus ele se revelou de forma progressiva, do Antigo ao Novo Testamento até os dias de hoje, né? E ele se revelou dentro de um contexto, dentro de uma história que é humana. O que que isso significa? Que Deus precisou, entre aspas, se acomodar à nossa linguagem, ao nosso intelecto, às nossas capacidades cognitivas, à nossa imaginação, para que ele se fizesse inteligível. Pensa que é porque qualquer analogia é muito ruim, mas você tem um Deus transcendente, você tem um Deus que é infinito, e de repente ele precisa ser colocado numa caixinha. Não é a analogia perfeita, mas é mais ou menos assim que funciona. E isso é importante a gente ter em mente, porque a gente adora um Deus que é muito maior do que a gente consegue imaginar. E a gente está aqui tentando descrever atributos que são incompreensíveis. O que a gente faz aqui é, através das escrituras, que foi o que Deus nos deixou, limitadas à linguagem, ao contexto no qual elas foram escritas, compreender como é o ser de Deus, né? Então, é bom a gente sempre ter isso em mente, não para minimizar os nossos esforços, né? Mas para que a gente encontre uma certa paz sempre que a gente tentar entender o ser de Deus, que é infinito, que é transcendente ao que a gente consegue conceber com a nossa imaginação. Beleza, pessoal? A gente vai entrar agora nos conceitos de predicação. O que é isso? Bom, ao passado a gente viu o que é a relação de origem, né? A gente viu a simetria, a trindade econômica, a trindade imanente. E agora a gente vai ver o conceito de predicação, que é um conceito também muito utilizado no âmbito da teologia para descrever os atributos das pessoas da trindade. Uma predicação é tudo aquilo que identifica as pessoas da trindade, ou as distingue. Então você pode entender a predicação como um atributo ou uma ação de uma das pessoas de Deus, tá? A predicação comum é tudo aquilo que identifica as pessoas da Trindade umas com as outras, enquanto Deus único. Então nós sabemos que o nosso Deus ele é único, ele é indivisível no seu ser, em suas ações. Mas esse Deus ele é três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente vai chamar de predicação comum qualquer atributo, qualquer coisa que una essas três pessoas, que identifique elas com o Deus único. O nome de Deus, o nome sagrado de Deus é uma predicação comum, porque o nome é atribuído ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O ser de Deus, a sabedoria, a bondade, o poder, são todas predicações comuns, porque todos esses são atributos de Deus enquanto um ser único e indivisível. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito possuem sabedoria, bondade, poder ilimitados, infinitos, transcendentes à nossa imaginação. Então, os atributos são chamados de predicação comum. A predicação própria já é aquilo que distingue as pessoas da Trindade umas das outras. Enquanto ainda Deus único, né, nós sabemos que é indivisível, mas são atributos que a gente consegue falar: ah, isso aqui é do Pai, isso aqui é do Filho, isso aqui é do Espírito Santo. Os teólogos chamam isso de predicação própria. Então, como a gente viu na aula passada, esses atributos, essas propriedades pessoais de paternidade, filiação, inspiração, que são relações de origem, elas distinguem as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por conseguinte, elas são o que a gente chama de predicação própria. A paternidade é própria do Pai. A filiação é própria do Filho. A expiração ou procedência é própria do Espírito Santo. Isso é predicação, beleza? O fato de o pai exercer paternidade para com o filho indica uma relação interna entre pai e filho, uma relação de origem entre pai e filho, ainda que ambos sejam idênticos ao Deus único. Mas a gente vê que a paternidade ela é uma característica exclusiva da primeira pessoa da Trindade. Somente o pai é o pai. Somente o pai gera de forma eterna o filho, e não o contrário. Assim como somente o filho é o filho,
o Pai não é o Filho e o Espírito também não é o Filho. Então, a paternidade, que é o que a gente está explorando aqui, ela é uma predicação própria, porque ela é uma característica exclusiva da pessoa do Pai. Por outro lado, a Bíblia também apresenta Deus Pai como sendo o nosso Pai. O Pai de todas as criaturas, o Pai da criação, né? O Pai dos filhos redimidos em Cristo, que somos nós. Nesse sentido, a paternidade também poderia ser entendida como uma predicação comum. Por quê? Porque a paternidade de Deus para nós, criaturas, no caso, para nós filhos, né? Ela acontece por meio do Filho, por meio da redenção do Filho, o sacrifício dele na cruz, e é completada pelo Espírito, que nos cela como filhos. Então você pode entender a paternidade do Pai com respeito a nós, criaturas, como uma predicação comum das três pessoas. Porque o ato de adoção, o ato de Deus de nos tornar filhos é algo que parte do Pai, através do Filho, consumado pelo Espírito Santo. Então existe essa dualidade. A paternidade do Pai para com o Filho é própria, é exclusiva. Mas a paternidade do Pai para conosco, ela é comum aos três. Porque ela acontece por meio das três pessoas. Do Pai, através do Filho, pelo Espírito. Beleza, pessoal? Até aqui todo mundo está comigo, ninguém dormiu aí. Dá um joinha aí se você está acordado. E vamos continuar. Sempre que as escrituras elas trazem a relação do pai com a criação, elas sempre vão incluir de alguma forma referência tanto ao pai quanto ao filho, né? Porque, como eu falei, todas as obras do pai, todas as obras de Deus que dizem respeito a nós, elas vão passar pelo filho e vão ser consumadas pelo Espírito. A gente vai entender melhor isso na última aula, mas eu só queria dar uma palhinha sobre isso, né? A gente fala que o nosso Deus ele é indivisível em obras. Quer dizer que tudo que Deus faz conosco, todos os atos de bondade, de misericórdia, de redenção que Deus exerce com a gente, tem a sua origem no Pai, passa pelo Filho e é consumado pelo Espírito Santo. Por isso que a gente fala que todas as obras de Deus elas são indivisíveis. Você não fala, só Jesus que me salvou, não foi o Pai nem o Espírito Santo. Não. A salvação ela vem do Pai, e isso vem lá desde o Antigo Testamento, quando Deus promete: olha, eu vou enviar o Messias, eu vou colocar o meu Espírito no coração de vocês, confia. Então, tudo parte do Pai, o Pai é a fonte de todas as coisas, o Pai é a fonte da vida, passa pelo Filho, o Filho veio, o Filho se encarnou, o Filho se tornou homem, viveu entre nós, morreu, foi executado, levou os nossos pecados para nos redimir. E depois disso, Pai e Filho enviam quem? O Espírito Santo para a consumação, para o selamento. Então, hoje nós temos o Espírito Santo porque ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Então, a obra de salvação depende dos três. Do Pai, passa pelo Filho, termina no Espírito. Por isso, o nosso Deus ele é indivisível tanto em ser quanto em obras. Show! Vamos falar um pouco de Jesus Cristo. Estou preocupado aqui com o horário, mas acho que vai dar tempo. Primeira coisa que a gente tem que saber, a glória de Deus, a glória do Deus único que nós servimos, que nós adoramos, é uma glória tripessoal e relacional em sua essência. O que isso quer dizer? Que a glória de Deus, ela pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ela não pertence só ao Pai, só ao Filho, só ao Espírito, ou só ao Pai, só ao Filho, sem o Espírito. A glória de Deus pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito, porque Pai, Filho e Espírito são o Deus, e Deus é indivisível em seu ser e em suas obras. E ela é relacional, porque o nosso Deus ele é relacional. Pai, Filho e Espírito Santo vivem numa comunhão eterna antes da criação existir. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor pertencem ao nosso Deus único e triuno. Uma vez a gente sabe disso, eu queria convidar a gente a ler Apocalipse 5. O capítulo todo, quem puder ler depois, leiam, é um capítulo maravilhoso. Eu queria focar nesses dois versículos aqui. João escrevendo as visões que ele teve, né? Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam:
aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os quatro seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Apocalipse é um livro que fala muito a respeito de Cristo. É um livro que exalta Cristo como Rei, como Senhor, como Deus. Fala que ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. E fala que ele é digno de louvor, de honra, de glória e de louvor, tal qual é o Pai. A nossa adoração a Deus, ela envolve a nossa adoração ao Filho, a Jesus Cristo. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar do Credo de Niceno. O Credo de Niceno ele foi estabelecido no Concílio de Nicéia, por volta de 325 depois de Cristo. Foi um conselho entre os líderes da igreja primitiva, né? Alguns séculos, 2 séculos depois do martírio dos apóstolos, né? E eles escreveram um texto que é chamado de Credo. E esse texto, ele é como se fosse um fundamento da fé cristã, e é um texto usado por diversas denominações ao longo da história do cristianismo até os dias de hoje, né? Não é um texto inspirado por Deus, é um texto escrito por homens, mas foi um texto elaborado pelos líderes da igreja primitiva após discutir diversos assuntos. E aqui é só um trecho que eu queria trazer para a gente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Aqui eu destaquei, esses destaques não existem no texto original, eu quis destacar algumas coisas que são importantes para o que a gente tem estudado aqui a respeito do Deus triuno, né? Nós cremos em Jesus Cristo unigênito, né? Ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, como as Escrituras relatam, gerado pelo Pai. E aqui tem uma coisa interessante, gerado não feito. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente já falou na aula passada, vamos continuar falando sobre isso, né? Jesus, ele não foi criado, Jesus não é uma criatura, Jesus não é um produto divino, que Deus estava lá e, puf, oh, vou fazer um filho aqui. Não, Jesus não é uma criatura, isso precisa estar muito claro para a gente. Verdadeiro Deus, Jesus Cristo é Deus. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Rei, ele é o nosso Senhor, de uma só substância com o Pai. Predicação comum. O Filho e o Pai, eles são o mesmo ser, eles são Deus, os dois são Deus, porque Deus é indivisível. Lembra da glória? A glória é tripessoal, a glória é relacional. Ao Filho também seja toda a glória, toda a honra e todo louvor, porque o Filho é Deus, assim como o Pai também é Deus. A respeito disso, vou trazer de novo essa escritura que a gente leu na aula passada e mais algumas. Salmo 2, verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Essa escritura ela é citada pelo autor de Hebreus, no capítulo 1, quando ele está falando a respeito de Jesus. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai e ele será o meu filho, citando 2 Samuel e 1 Coríntios, né? O livro de Hebreus, junto com Romanos, eles oferecem o que a gente chama de uma cristologia excelente, que é um estudo sobre Jesus Cristo. O livro de Hebreus, em particular, é um livro que defende Jesus Cristo como sendo Deus, como sendo Messias, como sendo o sacerdote perfeito. Ele foi escrito dentro de um contexto em que você tinha pessoas oriundas do judaísmo que estavam sendo influenciadas pelo judaísmo a voltarem para os antigos costumes e a negarem que Jesus Cristo era Deus. A gente não sabe quem escreveu o livro de Hebreus, mas
seja quem for, foi uma pessoa extremamente inspirada pelo Espírito, porque é uma pessoa que usa e abusa do Antigo Testamento para provar que Jesus Cristo é o Messias, é Deus, é o sacerdote perfeito, que morreu e levou todos os pecados da humanidade para que nós nos tornássemos filhos de Deus. E não só o autor de Hebreus, como outros autores do Novo Testamento, né? Paulo e suas cartas, os evangelhos, as cartas menores, Tiago, Pedro, João, Judas, todos eles, em algum grau, utilizam de várias escrituras do Antigo Testamento que, embora tenham sido todas elas foram escritas em contextos muito particulares de coisas que estavam acontecendo ao longo da história, mas todas elas guardavam em si significados, apontamentos para o Messias que viria um dia e que veio, que é Jesus Cristo. Né? Então, esses autores do Antigo Testamento lançam mão dessas escrituras do Antigo para provar que o Antigo Testamento ele aponta para Jesus Cristo. Por isso o uso de Salmo 2 aqui pelo autor de Hebreus, assim como 2 Samuel e 1 Coríntios, que embora não tenham, as duas escrituras originalmente foram escritas em contextos específicos, mas elas tinham apontamentos, não exatamente profecias, mas elas continham em si imagens para o Messias que haveria de vir. E essas escrituras falam do filho gerado. E se você pegar no grego também do Novo Testamento, você vai ver o filho unigênito, o único filho gerado, o filho único de Deus. Deus só tem um filho, que é Jesus Cristo. Isaías capítulo 6, verso 9. Porque um menino nos nasceu, ou foi gerado. Um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isso é Jesus Cristo. Esse é o nosso rei. Isso é uma profecia bem clara, lá do livro de Isaías. Né? Um menino nos nasceu, um menino foi gerado. No hebraico, esse verbo yalad significa gerar, trazer ou levar. Então, o menino foi trazido até nós, o menino foi gerado, o menino nasceu para nós. Jesus Cristo foi gerado pelo Pai. Jesus Cristo nasceu de uma virgem, enviado pelo Pai para morrer pelos nossos pecados. E ele será chamado Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jesus Cristo é Deus, Pai e Filho de uma única só substância. A relação do pai com o filho é uma relação de pessoas divinas. Não uma relação de um produtor divino e de uma criatura produzida. O fato de Jesus, do Filho, Jesus Cristo, ser eternamente gerado, não pode ser resumido, não pode ser contemplado segundo os nossos modelos de geração de filhos. Qualquer tentativa nossa de tentar descrever a relação entre o pai e o filho, conforme a relação que nós temos com nossos filhos e com nossos pais, vai falhar e vai comprometer a singularidade e incomparabilidade do filho e do próprio Deus. Isso quer dizer que o fato de Jesus, do filho ser gerado, ou o fato simplesmente de ser um filho e um pai, de existir essa relação de paternidade e de filiação, se a gente tenta explicar esse fato usando os nossos modelos, não vai dar certo. Não tem como. A gente já viu que a paternidade de Deus ela é única. Ela é separada da nossa. Ela transcende, ela está além da nossa paternidade. Qualquer tentativa que a gente tem de colocar Jesus Cristo dentro dessa caixinha de geração vai falhar. Porque, da mesma forma, a filiação de Jesus Cristo também é primária, também é única e também é transcendente. Isso não é uma heresia. O ponto aqui é que, de novo, a gente está falando de um Deus que transcende a nossa capacidade cognitiva. Mas, ao mesmo tempo, um Deus que foi revelado para nós dentro de uma linguagem específica, da limitação mental do que a gente chama de ser humano. Então, a gente precisa tentar entender dentro daquilo que a gente pode, e aquilo que a gente foge, a gente precisa reconhecer que, ok, aqui termina
a minha capacidade de compreender Deus. E começa a minha fé. É entender que Jesus Cristo não foi criado num ponto antes da criação. Jesus Cristo sempre existiu. E ele sempre vai existir. Porque ele é Deus, assim como o Pai é Deus. A mesma coisa do Espírito. O Espírito sempre esteve lá. O Espírito está aqui hoje dentro de nós, ele vai continuar para o resto da eternidade, porque ele sempre esteve com Deus, porque ele sempre foi Deus. Beleza, pessoal? Isaías 40 fala, né? Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? É um capítulo maravilhoso, maravilhoso. E aqui Isaías fala do quão grande é Deus, do quão incompreensível, do quão ilimitado Deus é, a ponto de não poder ser comparado com nada. Isaías também fala, o que são as nações comparadas ao nosso Deus? Com quem vocês vão comparar? Ele é com uma imagem que os caras esculpem? Isaías fala, olha, ele dá ordem às estrelas, as estrelas vêm. Deus está muito além da nossa compreensão. Ele não pode ser comparado a nós, seres humanos. Nós podemos e devemos nos inspirar nele. Nós devemos buscar conhecê-lo com profundidade. A nossa vida deve buscar ser moldada segundo o nosso Deus. E nós temos o Espírito, e esse Espírito nos ajuda nessa busca, o que é maravilhoso. Mas a gente não pode esquecer que Deus não pode ser comparado com a gente. Ele não pode ser representado por uma imagem, por uma simples palavra. Ele está muito além. Isso é maravilhoso. Isso mostra que, de fato, ele é Deus, que ele é soberano e que ele é digno do nosso louvor e da nossa confiança. Em João 20, a gente tem esse relato de Tomé. Tomé era o discípulo incrédulo, né? Depois que Jesus apareceu, Tomé pediu, deixa eu ver seus furos aí para ver se é você mesmo, né? E depois que ele testificou que era Jesus mesmo que estava lá, ele falou, Senhor meu e Deus meu. Então, o próprio Tomé é um dos primeiros relatos de alguém reconhecendo Jesus como Deus. Tomé fala isso. O cara mais incrédulo fala para Jesus, Senhor meu e Deus meu. Jesus é Deus. Ele é tão Deus quanto o Pai e quanto o Espírito. Ele é um só com Deus. O mesmo ser de Cristo é o mesmo ser do Pai, de Deus. Então, ao passo que o Filho é gerado pelo Pai, né, é uma predicação própria, como a gente viu, ele também é consubstancial. Olha que palavra bonita para vocês aprenderem. Né? O Filho é consubstancial ao Pai. O que significa? Da mesma substância. Quer dizer que o ser de Cristo é o mesmo ser do Pai. Pai e Filho compartilham a mesma essência em pessoa. Uma predicação comum. Então, o Filho tem a mesma essência do Pai, que é a essência do Deus único, do Deus indivisível. Então, Pai e Filho são um em seu ser, em seus atributos, em suas ações e também em todo louvor, em toda a glória. Vamos ver o que alguns escritores do Antigo Testamento também falam a respeito de Cristo, usando algumas imagens. João 1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. No grego, fala que no princípio ele era o Logos. O Logos é tipo Logos é traduzido como razão, né? Ou palavra. Era um entendimento é uma espécie de consciência superior. É uma coisa muito difícil de traduzir para o português e para o inglês. Então a gente traduz como palavra, né? Mas fala que no princípio era a palavra, Jesus Cristo era a palavra, Jesus Cristo era a essência, era o Logos, era a mente de Deus. Ele estava com Deus. Percebe que ele estava, ele não era. Então, tem Deus e tem Cristo. Mas também fala que ele era Deus. Então, ele também era o Pai. Entende? Então, Jesus Cristo estava com Deus e também era Deus. É isso é isso que eu estou falando. Isso que é a predicação comum. Jesus Cristo, o Filho e o Pai, o Deus Pai, são duas pessoas, mas são o mesmo Deus. Eles compartilham a mesma essência, a mesma substância. Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Hebreus 1,3,
O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Olha que interessante, né? Então, a gente vê que essas imagens, né? O Filho é a palavra de Deus, a palavra que é eternamente proferida pelo Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, ele é a perfeita representação de quem é Deus e, consequentemente, do próprio Pai. E ele é o resplendor da glória de Deus. Ele reflete, ele resplandece a luz do Pai, o Pai das luzes, lá de Tiago. Eu coloquei essas duas referências em Colossenses e Romanos, né? Colossenses 1 fala, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Romanos 11:36, muito conhecido por nós. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, esse é Jesus Cristo. Ele esteve lá, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele, por ele, para ele. A glória também é dele. O louvor, a honra também pertencem a Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor. Esses nomes ou títulos, né, então eles vão identificar Cristo com a segunda pessoa da Trindade, que é, eles identificam Cristo como sendo a segunda pessoa da Trindade, com relação à primeira, que é o Pai, e vão localizar ele do lado divino da distinção entre Deus e as criaturas. Se você traça uma linha entre Deus e as criaturas, onde está Jesus Cristo? Deus. Onde está o Espírito Santo? Deus. Onde estão os seres humanos? Criaturas. Onde está o universo? Criação, criação, criatura. Então, de um lado você tem Pai, Filho e Espírito, que são o Deus único, indivisível. Do outro lado você tem as criaturas e a criação. Jesus Cristo não é uma criatura, Jesus Cristo é o próprio Deus. Como o Filho é gerado, ele não é feito, como a gente viu lá no Credo, da mesma forma a filiação dele é primária, única e transcendente. Por que ela é primária? Porque ela também é a primeira em toda a criação. Em Romanos 8:29 fala que Jesus é o primogênito de Deus, ele é o primogênito do Pai, ele é o primogênito de toda a criação, ele é o primeiro, ele é o primeiro filho. O nascimento dele em Belém é precedido do nascimento, entre aspas, na eternidade, antes de Deus criar todas as coisas. Significa que Jesus já era filho antes de tudo existir. Miqueias 5:2 fala: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Está falando do Messias, Jesus Cristo. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, ou outra tradução cabível, desde os dias da eternidade. Jesus Cristo sempre esteve lá, desde a eternidade, desde os tempos antigos, desde antes da criação. Por isso, a filiação dele é a primeira, é primária. A filiação dele também é a primeira em ordem de significado. Todos os filhos, seja na criação ou na redenção, se tornam filhos por meio de Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Então, a filiação do filho também é um molde para nós, assim como a paternidade do pai também é. Em João 1 fala, 3:4, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A nossa luz está em Cristo. O nosso modelo de paternidade e filiação está lá em Jesus Cristo, porque ele é o primeiro. Ele é a luz que ilumina a humanidade, ele é a vida que jorra através do Pai, pelo qual nós fomos salvos um dia. Apenas em Cristo a gente encontra sentido e propósito para as nossas vidas, né? A filiação do filho ela é única. Por quê? Porque o filho é unigênito. Ele é único. Enquanto todas as demais criaturas tornam-se filhos por meio da adoção, Jesus sempre foi o filho. Sempre foi o filho. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, o único filho vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14.
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O filho, ele sempre foi o filho. E ele não é somente o filho, ele é o filho unigênito, ele é o filho único, ou o primogênito, o primeiro filho. Ele é o único filho de Deus. A filiação dele é única, ela é primária, ela é incomparável a qualquer outra forma de filiação. Por fim, ela é transcendente, porque o filho é antes e sobre todas as criaturas. Enquanto nós somos finitos, nós somos mortais, o filho não é. O filho, ele permanece o mesmo para sempre. Ele é antes, ele é sobre tudo. O reinado do filho, o reinado de Cristo, é eterno, ele é imutável. A geração do filho pelo pai é incompreensível, não pode ser descrita pelos nossos moldes. Ela é atemporal, ela é indivisível, ela é impassível, ela não passa, ela é eterna. Por isso a gente fala que o filho é eternamente gerado, até para tirar esse sentido ambíguo que pode ter a palavra de achar que Jesus Cristo foi criado em algum momento. Por isso a gente fala que ele é eternamente gerado pelo Pai, porque ele sempre foi o filho do Pai, ele sempre esteve lá. Hebreus 1, 8, 9. Mas a respeito do filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, ele está falando de Cristo. Isso está lá em Salmo 45, é uma profecia. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te como óleo de alegria. Ele está falando que Jesus Cristo foi o escolhido, foi o Filho enviado até a terra para morrer pelos nossos pecados. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele transcende, ele é único. Assim como o Pai é imutável, como fala Tiago, o Filho também é. Ele sempre foi o Filho. Ele é o Filho, ele sempre vai continuar sendo. Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão ser, eu sou. João 8,59. Essa é uma escritura extraordinária. Aqui, Jesus Cristo está tendo um debate com os fariseus a respeito de várias coisas. E ele fala 3 vezes: eu sou, eu sou. Na terceira, ele manda essa: eu afirmo que antes de Abraão ser, eu sou. Quando ele falou isso, os fariseus entenderam. Eles não tinham entendido ainda. Eles estavam achando que Jesus estava falando, estava se dizendo ser um profeta, algo do tipo, né? Quando Jesus falou pela terceira vez, eu sou, eles entenderam. O que Jesus está falando aqui é eu sou Deus. Esse eu sou que Jesus fala é o eu sou lá de Êxodos 3, 14 e 15, quando Deus fala para Moisés. Moisés pergunta: quando o faraó perguntar quem é você, quem é esse Deus, o que eu falo? Jesus, Deus responde: eu sou. O eu sou enviou você. É isso que Jesus está falando. Antes de Abraão ser, eu sou. Eu sou o Deus do Antigo Testamento. Antes de Abraão. E aí os fariseus ficaram loucos, pegaram pedras, porque eles entenderam que Jesus estava se colocando no lugar de Deus. Para eles era uma blasfêmia, né? Mas para a gente é uma revelação extraordinária. Jesus está afirmando que ele é Deus. Que ele sempre esteve lá atrás, no Antigo Testamento. Isso não estava claro para os fariseus, mas agora é claro para nós. Então, quando a igreja confessa que o filho é gerado, não feito, de uma só substância com o pai, ela está preservando a distinção pessoal entre o pai e o filho, sem dividir o ser de Deus. E assim a gente honra o filho da mesma forma que a gente honra o pai. Por quê? Para que todos honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou, João 5:23. Então, Jesus Cristo, o filho, é Deus e é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, assim como o pai o é. Beleza, pessoal? Para te encerrar, já estamos estourando o horário aqui. Vou falar rapidinho sobre as identidades errôneas a respeito do filho. Ao longo da história do cristianismo, a gente tem vários desenvolvimentos de teorias, de teologias, né, que saíram um pouco do que a gente vê nas escrituras para tentar explicar quem é Deus ou como Deus se relaciona tanto conosco como com as pessoas da Trindade, né? Isso se a heresia aceita isso ou não. Acontece que algumas dessas heresias elas permaneceram ao longo da história
e elas permeiam o nosso meio cristão hoje. Então, por isso que eu queria trazer aqui para a gente pelo menos ter conhecimento e refletir a respeito da nossa própria fé, né? No que nós pensamos a respeito de Deus, no que muitas vezes nós ouvimos a respeito de Deus, né? Então, eu vou trazer aqui três delas que são as mais faladas, por assim dizer. A primeira é o modalismo. Então, o modalismo está associado tem esses teólogos aí, Noeto, Praxeas, Sabélio. Então, é uma das mais antigas. Ela data assim, bem do início do cristianismo, pouco depois dos últimos apóstolos, né? E essa teoria, essa heresia, né? Ela vai defender Deus como um ser único, só que único sem as pessoas da Trindade. Então, ela defende a unidade de Deus sem uma distinção existencial ou real das pessoas da Trindade. Então, não existe Trindade. Deus é único. E ela vai falar que cada uma das pessoas de Deus é um modo como Deus se revela e age ao longo da história, a fim de salvar, de executar as obras e salvar as pessoas, né? Qual o problema dela? Então, essa abordagem, ela fere a dignidade de Jesus Cristo, porque ela nega a distinção entre Jesus, o Pai e o Espírito. A gente pode ver isso claramente em Mateus 3 e Mateus 28. Ela nega a pré-existência de Cristo à criação, como a gente vê lá em João, a gente viu também em Miqueias, agora há pouco, Miqueias 5. E ela nega Jesus Cristo como objeto de adoração, como nós acabamos de ver em João 5 e em Apocalipse 5 também. Tá? Isso não durou muito tempo, felizmente. É uma das mais antigas, também uma das primeiras a morrer, mas a gente encontra resquícios disso por aí. Então eu trouxe aí para a gente ver. A segunda é o tal do subordinacionismo. Então, essa teoria ela vai afirmar a existência das três pessoas da Trindade, mas ela nega que o Filho e o Espírito são um para com Deus, assim como o Pai o é. Ou seja, ela nega que a essência do Filho e do Espírito seja a mesma essência do Pai. Então, a distinção entre o Pai e o Filho se resume em uma relação de um produtor eterno e uma criatura que é produzida. Aqui mora o perigo, né? O Filho se torna uma divindade inferior, uma divindade que foi criada. Ela funciona como um quase mediador, ou seja, um mediador imperfeito. Por que imperfeito? Porque não é Deus em essência, não tem todos os atributos, toda a divindade de Deus. O mediador entre o que seria o Deus verdadeiro e as criaturas como nós, né? Qual o problema? Essa abordagem ela nega a verdadeira divindade de Cristo, que a gente já viu, que é um só com o Pai. Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, ele afirma isso. A gente lê algumas escrituras, então ele não está, ele é a mesma essência que o Pai e que o Espírito. Ele não é uma divindade inferior. O fato dele ser gerado não coloca ele numa posição inferior ao Pai. Ele não é uma criatura, nem um ser inferior, um profeta ou qualquer outra coisa. Ele é o próprio Deus. Então, por isso que o subordinacionismo falha. Ele vai negar que Cristo seja um com o Pai, né, sobre todas as coisas. E o último, que é o mais recente, e que esse sim é mais visível dentro da religião cristã, né, especialmente nas igrejas aqui do Ocidente, né, é o subordinacionismo funcional eterno, um pouco grande o nome, né? Ele também é conhecido como relações eternas de autoridade e submissão. Então, essa abordagem, ela distingue as pessoas da Trindade por meio de relações de autoridade e submissão, ao invés de relações de origem. Então, a gente tem falado muito sobre relações de origem aqui, né? Assimetria e tudo mais. Essa abordagem, ela não vai falar de relações de origem, ela vai falar sobre autoridade e submissão. Então, segundo ela, a propriedade pessoal do pai, né, a característica exclusiva do pai é a autoridade que ele exerce sobre o filho e sobre o espírito. A característica do filho é a eterna submissão ao pai e a eterna autoridade sobre o filho. E a característica exclusiva do espírito é a eterna submissão ao pai e o filho. Aqui a gente tem um problema grave, que é misturar autoridade e vontade divina, as ações das pessoas da Trindade,
com as predicações, com as relações de origem, com aquilo que define e distingue as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso cria um problema que é você dividir o ser de Deus, o ser e especialmente o caráter de Deus, e você nega que Deus seja simples, porque Deus é simples. Simples, é claro, no sentido de transcendência, né? Mas simples não quer dizer que Deus é um só. Deus não pode ser dividido. Por isso ele é simples, ele é único. Aqui você divide a essência de Deus, você divide o caráter de Deus quando você diz que uma pessoa tem autoridade sobre a outra, que uma pessoa se sujeita a outra de forma eterna. Isso é um problema grave. O que acontece aqui, né? A gente vê algumas escrituras, você pode falar, Patrick, mas Hebreus, que fala que Jesus Cristo foi obediente na morte e foi aperfeiçoado, né? E tudo mais. A gente sabe que o pai exerce paternidade sobre o filho tem a filiação que vem do pai, né? São relações de origem, né? A gente sabe do que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A gente sabe que um filho se sujeita ao pai. O que a gente consegue aprender com isso? A gente consegue explicar a relação do pai com o filho somente com esse fato? Não, porque a paternidade e a filiação de Deus são únicas. Mas a gente pode, pelo menos, lançar uma luz sobre o assunto. É uma relação de pai e filho, é uma relação primária, única e transcendente, está fora da nossa compreensão, mas é uma relação de pai e filho, dentro do que Deus se revelou aqui na criação, as nossas limitações, Deus se revelou assim, como um pai e como um filho. Um filho está sujeito ao pai, naturalmente. E, de fato, fez parte do plano divino Jesus Cristo se sujeitar ao pai e morrer em favor dos nossos pecados. Isso não quer dizer que Jesus Cristo é inferior ao pai. Isso não quer dizer que ele seja inferior no sentido de caráter, de que ele não tem poder. Muito pelo contrário, Jesus Cristo é tão Deus quanto o Pai é. Só que a questão da subordinação de Cristo com o Pai, ela vai além. E isso reside, o fato de Cristo estar sujeito ao Pai, reside na relação que ele tem com o Pai, e não ao caráter de Deus, o caráter autoritário de Deus, como essa abordagem vai falar. Deus não tem esse caráter autoritário. Você não pode dividir o ser de Deus numa hierarquia de uma escadinha, pai aqui, filho aqui embaixo, e lá por último o Espírito Santo, quase sem valor, quase sem valor. Você não pode fazer isso, você não divide o caráter de Deus. Se você quer entender Deus, você precisa entender os atributos dele. E o fato de Jesus Cristo ser obediente ao Pai, dele ser sujeito ao Pai, reside na relação que ele tem com o Pai eternamente. Lembra, por meio de Cristo tudo foi criado para Jesus Cristo. Ele tem toda a glória do Pai. Como você diminui Jesus Cristo? Não tem como diminuir ele por uma relação de autoridade. Beleza, pessoal? Já estourei o tempo aqui, peço desculpas. Só para a gente concluir, iniciar nosso tempo de discussão. Na aula de hoje, então, a gente viu que a gente viu algumas características que podem identificar as pessoas do Pai e do Filho com o Deus único, ao passo que eles se distinguem uns dos outros, né? E a gente viu que a paternidade do Pai e a filiação do Filho, então, tanto distinguem Pai e Filho uns dos outros, quanto os identificam como o único Deus, o nosso eterno, querido, amado Deus. Esses dois atributos, essas duas relações de paternidade e filiação, são primárias, únicas e transcendentes quando elas são colocadas à luz da criação, né? A boa notícia é que elas são um modelo para a nossa paternidade, né? Elas são um modelo para a nossa filiação, elas são um modelo para o nosso relacionamento com o nosso pai, né? E aqui a gente queria deixar essas duas reflexões, né? O Denilson, como você identifica, experimenta um relacionamento com Deus Pai e com Deus Filho atualmente? Sua adoração ao Filho em particular reflete o discurso trinitário? A sua relação com o Pai procura imitar a relação de Jesus com Deus, que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? E a segunda, as heresias, os equívocos doutrinários, que a gente viu aqui rapidinho, vocês vão poder conferir depois nos slides. Eles estão presentes em algum grau na sua espiritualidade? Se sim, de que maneira
esses apresentam e quais os passos que você pode dar para eliminar isso e voltar para as Escrituras? Lembrando que somente as Escrituras são inspiradas por Deus, né? Então, se você identificar algo no seu coração que, opa, acho que isso aqui não bate muito com o que está na Bíblia, o que que é essa coisa, quais os passos que você pode dar, né? E aqui, antes de encerrar, eu queria falar até brevemente sobre o meu coração, né? Eu carrego dentro de mim muitas questões com relação ao meu pai, relações de paternidade humanas, né? E quando eu me tornei um cristão, eu transmiti muito dessas coisas para Deus. Então eu enxergava Deus com os olhos que eu enxerguei meu pai, que eu sempre enxerguei o meu pai físico aqui, né? A consequência é que Jesus Cristo, para mim, embora sendo meu Senhor, meu Salvador, né? Ele era tido como um produto divino, de fato. Eu não conseguia enxergar, eu não enxergava Cristo como o próprio Deus. Por muito tempo, Jesus, por mais que sempre fosse o meu rei, meu senhor, ele era tipo, é um pequeno Deus, sabe? Deus fez Cristo para me salvar, então ele virou meu senhor. Esse era o entendimento que eu tinha e vai muito de encontro com, com o que a gente viu no subordinacionismo e no outro, né? O subordinacionismo funcional eterno, né? E eu não aprendi isso na igreja, não aprendi isso lá fora. Eu trouxe isso das vivências que eu vivi na minha própria vida, na minha família, né? E para mim foi muito libertador quando eu entendi que Jesus Cristo é o meu rei, é o meu Deus. Porque eu venerava o Deus do Antigo Testamento. Eu falava, nossa, esse Deus aqui maravilhoso que abre o mar, que taca fogo do céu. E quando eu entendi que esse Deus é Jesus Cristo, isso transformou completamente a minha vida. Completamente a minha concepção de Deus. Eu me senti como Paulo, que quando Paulo viu Cristo, ficou cego. Fala que tinham escamas nos olhos dele e depois essas escamas caíram, né, quando ele foi convertido. E eu me senti assim, né? Isso depois de 8 anos como um cristão já, né? E eu senti que escamas caíram dos meus olhos e eu entendi, uau, esse Deus é o meu rei, esse Deus é o meu Senhor, que eu fiz Senhor há 10 anos atrás, né? Então isso mudou a minha vida, isso trouxe uma renovação para o meu relacionamento com Deus, né? Uma profundidade e para mim começou a acontecer uma coisa que eu sempre pedi a Deus, que é eu sempre pedi para Deus para eu amar Ele, para Ele me ajudar a eu sentir amor, sentir paixão por Ele, porque há muitos anos eu não sentia mais isso. E, e eu tenho sentido essas coisas aos poucos voltar no meu coração, né? É isso que eu tenho pedido para Ele reacender esse fogo. Eu sou muito grato porque esse entendimento de que Jesus Cristo é o meu Deus, é o meu Rei, tem me ajudado no meu relacionamento pessoal com Ele. Tem me feito correr até Ele com alegria, com leveza, com os olhos brilhando. Porque agora, quando eu olho o mar se abrindo, quando eu olho o fogo caindo do céu, que eu acho maravilhoso, eu consigo enxergar Jesus Cristo. Isso me maravilha. Da mesma forma que eu olho para a vida de Cristo e eu me maravilho e me inspiro a ser um filho como Ele foi. E se Deus quiser, daqui a um tempo, a ser um pai como Deus foi um pai para Ele. Um pai amado que amou Ele desde antes da criação. Então, eu queria compartilhar brevemente essa minha experiência, né? Entre outras aí que eu espero poder falar mais ao longo das próximas aulas. E isso encerra a nossa aula. Então, eu vou deixar aqui as referências. Os slides vão ser enviados aí no grupo do WhatsApp, mais tarde ou amanhã cedo. E agora a gente vai ter um tempinho para perguntas e respostas ou comentários. Eu só vou pedir, pessoal, para que a gente se atenha ao tema da aula, dessa aula e da aula passada, né? Então, vamos nos ater ao nosso tema aqui, que é a Trindade, os atributos, né, do Pai, do Filho, do Espírito, as coisas que a gente tem aprendido. Então, é só esse pedido que eu queria fazer. E muito obrigado, agradecer o privilégio de estar podendo falar aqui com vocês, das coisas que eu tenho aprendido, do que eu tenho vivido com Deus. Agradecer ao Denilson pela oportunidade, agradecer a todos vocês que pacientemente me ouviram por 1 hora. Muito obrigado.
Obrigado, valeu, Patrick, valeu mesmo. Mais uma vez aí você apresentou o conteúdo, né, com muita clareza, objetividade, e obrigado por falar também da sua experiência, né? Eu acho que isso é o nosso propósito último, né? Nosso propósito maior aqui, porque eu tenho essa convicção, né, de que a nossa vida é transformada no íntimo a partir de uma visão, né, a respeito de Deus, né, do nosso entendimento, da nossa concepção a respeito de Deus, de acordo com as Escrituras, revelada pelo Espírito, né, é isso que nos transforma realmente no íntimo e que renova os nossos corações diariamente. Então, obrigado, a gente vai ter os minutos aí, né, eu queria, você pode apertar aí o ícone da mãozinha e a gente abrir a fila. Eu queria fazer o destaque aqui, né, do comentário do Isildo, né, que ele fez aqui em forma de texto, quando você falou que Deus se revelou ao longo da história humana, tendo, portanto, de se acomodar à nossa linguagem, às nossas limitações, né, e a limitação da nossa imaginação. E de fato foi isso mesmo. Indo aqui, eu queria passar a palavra para o Bruno, né, o primeiro aí da fila, e logo depois o Edson também levantou a mão, então fica à vontade aí, Brunão. Bem, boa noite, irmãos. É realmente muito especial essa aula. Obrigado, Patrick. Foi excelente, inspirador aqui, com várias formas de entender, né, com mais profundidade o que é a Trindade, né, o que nós adoramos como nosso Deus. Então, muito obrigado aí pelo trabalho. Uma reflexão que eu tive quando você falou da linha que divide Deus da sua criação, e um espectro, né, uma noção que veio à minha mente, porque eu tenho estudado o livro de Hebreus, que talvez possa ajudar a gente a entender esse colorido, né? Muitas vezes existia entre os judeus uma tendência de dar um prestígio grande aos anjos. Eles eram os agentes que tinham trazido a lei para Moisés, segundo a tradição judaica. Então, existe esse quase que, entre aspas, endeusamento dos anjos, né? E assim, é interessante porque as perguntinhas que você fez, se nós fôssemos colocar o ser humano do lado da criatura ou de Deus, vai para o lado da criação. Se a gente fosse colocar o universo do lado da criação ou de Deus, para que lado vai? Vai para o lado da criação. E daí eu comecei a pensar, e os seres angelicais, né? Colossenses vai dizer que não só a criação dos seres humanos, da esfera material que a gente conhece, mas também dos seres invisíveis, né? Das potestades, dos governos, das autoridades no mundo celestial, todas essas também foram criadas por meio de Jesus e para a honra e glória de Jesus. Então, foi curioso, porque eu falei, nossa, então se a gente fosse jogar os anjos, né, todo esse poder celestial para um dos lados, seria também para o lado da criação. Ou seja, isso joga a luz de como Deus, o Espírito e Jesus Cristo são de fato únicos, né? E existem na eternidade, antes de qualquer coisa. E isso, para concluir, me inspirou muito, porque de fato, se nós dermos a medida certa a Jesus, se a gente der a proporção e a dimensão exata do seu ser, conforme a gente aprende com as Escrituras, todas as outras coisas na nossa vida vão ganhar a sua proporção e a sua medida certa. Se a gente tiver em nossa vida alguma coisa que está fora de proporção, muito possivelmente a nossa visão de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, também esteja fora de proporção. Então, obrigado, porque tudo que você trouxe hoje me ajudou a refletir nessas coisas.
Obrigado, Bruno. Obrigado pelo seu comentário, compartilhar também das suas experiências. Na sequência, a gente tem o Edson. Obrigado aí, Bruno. Valeu, Patrick, obrigado aí pela esclarecimento, né? Foi muito, muito rico, né? Eu acredito, né, que Deus, Jesus, o Espírito Santo, né, tem a mesma essência, né, mesmo. Isso é muito importante para cada um de nós, né? Porque tem várias escrituras que deixam muito claro, né, isso, né? A gente leu várias aí, né? Eu acredito que isso foi muito, muito profundo, muito especial, né? Uma coisa que você falou que eu achei interessante também sobre a obediência, né? Jesus foi obediente a Deus, né? Então, muitas vezes, se a gente tirar para o nosso lado humano, né, a obediência, a gente fica até meio chateado, né? Fala, puxa, quando você obedece, né, algumas coisas, a força, né, porque você tem que obedecer, é muito ruim, né? Mas incrível porque Jesus foi obediente às profecias, né? Ele cumpriu todas elas, né? Então, ele foi bem obediente ao que já foi escrito, né? Só a respeito dele. Então, eu achei isso muito, muito legal, porque a obediência de Jesus não é oprimida, né? Não foi obrigado a fazer aquilo, né? Mas ele já sabia, né, exatamente o que ele ia fazer, né? Porque o pai já tinha, né, dado a ele tudo isso, né? Mas uma coisa também, não só Jesus foi obediente, né? A gente mora aqui numa chácara, aqui em Cajamar, e a gente vê as coisas que Deus cria, elas são muito obedientes, né? As plantas, né? As frutas, todas essas coisas, elas dão exatamente na estação exata, né? E cada fruto que produz, ele dá exatamente na estação que a gente mais necessita de alimentar dela, né? Do alimento, né? Por exemplo, frutas, melancia, essas coisas, elas dão no verão, porque o nosso organismo precisa de água, né? E as outras que dá no inverno, elas são frutas mais gordurosas que precisam para a gente repor, né, a gordura do nosso corpo. Então, quer dizer, todas as plantas, elas são muito obedientes ao que Deus faz, né? E Jesus também é diferente. Obrigado aí por apontar cada coisa aí. Valeu, Edson. Obrigado pelo seu comentário. É impressionante, assim, como fala em Romanos, Paulo, né? Toda a criação, ela dá glórias a Deus, né? Toda a criação, ela mostra a atividade divina, né? Então, é muito especial mesmo. Amém. Obrigado. Alex? Boa noite, irmãos. Boa noite, Patrick. Uma das coisas que mais me alegra aqui, que eu estou matando a saudade aí do velho amigo, do jovem amigo, velho sou eu. Mas, comentando aqui, conversando aqui com meu sogro, né, que tem passado uns dias com a gente aqui em Brasília, né, e também está aí na sala acompanhando aí o curso, né. Eu falei isso, eu guardei aí, em algum momento eu vi, né, a distinção da teologia para todas as outras ciências, né? E, por exemplo, o tipo de graduação que você tem, Patrick, é só gente muito inteligente sobrevive até o final para pegar aquele diploma lá, né? E todo tipo de conhecimento, de estudo, de formação que a gente tem nesse nível humano, né? Química, física, matemática e os outros campos do conhecimento, a gente estuda para dominar, né? Então, você domina a física, eu domino um pouquinho da química, a gente estudou para dominar esse conhecimento, mas a teologia é diferente de todos os outros estudos, né? Porque a gente estuda para ser dominado, né? Então, eu te agradeço muito aí esse seu trabalho aí de mais de um ano, esses estudos, a organização, né? A gente tem muita escritura, o tema não é trivial, justamente por ser transcendental, né? São coisas são difíceis de entender, não porque elas são complicadas, né? Gostei, né, num dos slides aí, você falou da simplicidade de Deus, né? Quanto a heresia, uma heresia é algo que ataca a simplicidade de Deus, né? Mas a gente precisa de elementos, né, de informações, né, para ampliar, né, o nosso entendimento, para a gente poder adorar
mais perfeitamente, né? Então, não tenho nenhuma pergunta específica, realmente só um agradecimento aí por toda essa organização, né, que você fez aí para nos ajudar a entender como adorar melhor o nosso Deus, que é um Deus que é Pai, né? Então, a paternidade é um dos meus desafios, né? A gente conversou bastante aí anos atrás, né? Então, eu também, né, tenho desafios em relação à paternidade, né, por conta da minha relação com o pai terreno, né? Mas Deus tem incutido isso, né, em nós pais, né, e em quem ainda vai ser pai, né? Esse senso, né, do que é ser pai. Então, estou muito agradecido aí pela oportunidade. Muito obrigado, um grande abraço para você. Obrigado, Alex. Bom, muito bom ver você e tô com saudade também. Estou me programando para em breve ir a Brasília, poder rever e conversar. Então vai ficar aqui em casa. Opa, Já economizou a hospedagem, já pode é, acelerar o planejamento aí. maravilha. E olha que isso ficou gravado ainda aqui, hein? Então, É, na sequência a gente tem o José Roland. Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui tá eu, o Flávio e o Antônio Correia aqui no Retiro dos Casados em BH. Estamos nas aulas aqui que está todo mundo muito animado, encorajado, né? Aulas excelentes também que a gente está tendo aqui. E tem um casal de Brasília aqui com a gente, viu? E No nosso Thiago e retiro. Sabrina. Tem mesmo, Isso. Thiago e Sabrina estão aí. E família, as meninas. que está com a gente, né? A Sabrina aí? E o Thiago, Sabrina. Isso mesmo. Isso, está sendo muito especial. Mas eu quero colocar para vocês, né, o quanto que eu me sinto privilegiado de participar dessa aula, porque a gente precisa de conhecimento, né? E abrir as nossas mentes para a palavra de Deus, que é muito rica e é muito importante na nossa vida. E algum tempo, eu estudei sobre a Trindade e quando vocês falaram, eu falei, poxa, que bacana a gente poder conversar na nossa própria igreja, né? Com os nossos próprios irmãos, buscar crescimento. Muitas vezes a gente busca em diversas fontes, né? E ter esse privilégio que a gente está tendo aqui, para mim, é muito enriquecedor, né? Tenho colocado no grupo aí o que eu aprendi, né? As convicções que eu formei, que eu estou colocando, né? E com o coração de aprendiz, né? Porque a gente não tem que procurar seguir homens, a gente tem que seguir a Deus, a gente tem que ser verdadeiro e sincero conosco mesmo, né? O objetivo tem que ser sempre seguir a Deus. E uma coisa que eu penso, assim, pelo pouco que eu conheço e que vejo, é a respeito da reforma protestante, né? Uma coisa que foi colocada na reforma é que, concluindo, foram as 5 solas. E uma coisa que é muito importante que eu vejo que foi colocado, uma das solas é a sola Escritura, que a Bíblia ela fala por si mesma. Só ela. A gente não precisa de nada externo. Ela, por si só, ela já é completa. Claro que a gente tem livros diversos que nos ajudam, né? Homens inspirados por Deus que escreveram, mas a Bíblia e o Espírito Santo que a gente tem nos ajuda muito. E então, essa busca, né, de sinceridade, de crescimento, na palavra também fala que o conhecimento é como o sol que vai se levantando até chegar ao meio-dia, que vai trazendo claridade. Então a gente vai amadurecendo nas escrituras também no conhecimento, à medida que a gente vai se relacionando com Deus. Então, nessa busca,
eu vejo, né, através dessas aulas, para mim, é algo que eu preciso de refletir muito. Algo que eu ainda não consegui compreender, por exemplo, o Filho gerado eternamente, né? Porque na minha cabeça ainda, e eu preciso de refletir e orar e depender de Deus, porque eu quero seguir a verdade, né? Eu não quero defender teologias, eu quero estou em busca da verdade. Eu não consigo compreender o que é que significa esse gerar, porque se a gente pegar na eternidade, a minha dúvida, estou colocando a minha dúvida, né? Uhum. Se Cristo foi gerado na eternidade, digamos que bem lá atrás, na eternidade ele foi gerado pelo Pai, porque o Pai já existia. Então, o Pai gerou o Filho. Então, antes do Pai gerar o Filho, será que o Pai estava só? Só havia o Pai? Se nesse ponto da eternidade, antes dessa geração, se Jesus ele surgiu antes dessa geração, depois da geração, então antes ele não existia. E para mim, pelo meu entendimento de Deus, é que nós temos um Deus que é infinito em todos os sentidos, Uhum. seja no tempo, seja no espaço, em todos os sentidos que a gente pensa, ele é ilimitado. Eu não consigo limitar a Deus, né? A gente é Uhum. limitado. Eu achei fantástico quando foi falado aí hoje a respeito da caixinha, né? A gente está dentro de uma caixa, mas Deus está fora da caixa. Então, como é que a gente vai falar de Deus se ele está fora da caixa e a gente está dentro da caixa? Mas eu acredito muito que as escrituras, elas foram escritas, né, com a função para que a gente entendesse. A gente segue o cristianismo, que é uma religião de revelação, né? E então eu acredito muito que muitas coisas foram escritas para que a gente, dentro da nossa capacidade humana, dentro das nossas limitações, a gente pudesse conhecer a grandeza de Deus. Então, tem coisas que a gente não vai entender, que só quando a gente chegar lá diante de Deus que a gente vai perguntar, aí Deus, tinha essa dúvida, como é que era? É isso mesmo que eu pensava ou não? Tem coisas que a gente não, que eu não, pelo menos eu não consigo bater um martelo Uhum. em convicções. Mas eu tenho essa dúvida, né? Ô, Então, assim, José, ah, não, obrigado por colocar aí a sua dúvida, né? Eu acho que a gente entendeu. Eu só te pediria para fechar, que a gente já passou aqui do horário, se você tiver alguma coisa mais assim para acrescentar antes do Patrick responder, aí você resumir, só para a gente não avançar muito aqui, além do tempo, né, que a gente já passou aí de 9h30, que é o nosso horário marcado. Então, se você puder resumir aí, encerrar, e o Patrick responder, então. eu acho assim, pelo que foi colocado, eu achei assim, espetacular, né? Mas ainda, esse ponto, para mim, é o que ainda eu não consegui compreender, né? Então era isso Entendi. que eu queria te colocar. Uhum. Obrigado. Obrigado. Beleza. Obrigado, José. Obrigado. Eu vou começar pelo que você mesmo citou, né? A gente está numa caixa tentando falar de um Deus que está fora da caixa e que é infinito a caixa, né? Quando a gente fala que Jesus é gerado, eternamente gerado, a gente não pode esquecer nunca essa primeira palavra antes. Eternamente gerado. Ele não é gerado, ele é eternamente gerado, né? O jeito, o jeito que a gente pode tentar compreender isso é primeiro se afastando do que a gente conhece como gerado. Então, eu não sei se você é pai, eu não sou. Tem muitos pais aqui que podem falar com muito mais propriedade. Existe um processo de gerar um filho entre um pai, entre um marido e uma esposa, né? Desde a geração até a concepção, até o filho
nascer, né? Isso é o que nós conhecemos como gerar uma vida, gerar um filho, gerar uma criatura. Os animais também fazem isso em processos muito semelhantes, a natureza faz isso. Mas o primeiro passo para a gente tentar jogar alguma luz é se distanciar disso. Porque a relação que o pai tem com o filho, como a gente viu, ela é primária, ela é primária porque ela é primeira, ela existe antes da criação existir, ela é única, então ela não tem a ver com a criação, e ela é transcendente porque ela está além da criação. Então, primeiro a gente precisa não olhar para o que a gente entende sobre gerar. Então, esse verbo gerar traz muitas imagens para a gente sobre gerar um filho, sobre gerar uma vida. Não é assim. Por que não é assim? Porque a gente está falando de Deus, a gente está falando do que está fora da caixa. Então, o primeiro passo é esse desvencilhar do que a gente entende como criaturas a respeito da geração de uma vida. Aí a gente vai para as Escrituras, né? O que as Escrituras falam? Jesus Filho, desculpa. Jesus Cristo é o Filho unigênito. O que significa unigênito? Único gerado, único concebido. Só tem ele. Então, ele é único. Não tem outro filho. Deus não tem outro filho que não seja Jesus Cristo. Jesus Cristo é o primogênito. Então, ele é o primeiro gerado, ou o primeiro filho. Primeiro é o quê? A criação. Então, ele é o primogênito sobre a criação. Jesus fala que antes do mundo existir, ele já era amado pelo Pai. A Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Então a criação passou por ele também. Quando você junta todas as coisas, o que a gente consegue imaginar dentro da nossa limitação? Que Jesus Cristo, primeiro, ele é eterno. Ele sempre existiu. Então, não é que em um momento de tempo apareceu, puf, Jesus, antes da criação. Ele sempre existiu, ele é eterno. Apocalipse vai falar muito sobre isso. Ele sempre esteve lá. O que mais a gente sabe? Que ele sempre foi o filho. O pai sempre amou ele. Sempre, desde a eternidade. Isso é o que a gente consegue chegar. É o mais longe que a gente chega a isso. Então a gente sabe que desde sempre ele foi filho. Ele continua sendo filho, ele vai continuar sendo filho. O pai sempre foi o pai, continua sendo pai e sempre será o pai. A relação do pai com o filho é eterna, ela é única, é uma relação de pessoas divinas. Então ela está fora da nossa concepção, ela está fora do tempo. Então isso é o mais perto que a gente consegue gerar. Talvez eu só tenha complicado ainda mais a questão. Mas o que eu quero dizer é que, assim, não dá para descrever o que significa ser eternamente gerado. Não existe descrição para isso. Eu não posso colocar palavras que descrevam o que significa, biblicamente, Jesus Cristo ser eternamente gerado pelo Pai. Não tem como descrever, porque é uma relação que diz respeito somente a Ele e ao Pai, e que transcende a nossa concepção humana de geração de um filho por um pai e por uma mãe. Mas, como você mesmo falou, né, a nossa caminhada cristã é uma caminhada de aprendizado, né, uma caminhada de conhecimento a Deus, é uma caminhada de aperfeiçoamento de quem nós somos, né, da nossa natureza que foi regenerada pelo Espírito Santo. Então, eu quero encorajar você, e o que me encoraja também é, vamos continuar conhecendo o nosso Deus, em leitura, em oração, em meditação, isso é muito importante, né? Vamos ler nossas escrituras, vamos meditar, vamos buscar ouvir a voz do nosso Deus dentro do nosso coração, vamos ser obedientes às escrituras, né? E cada dia mais pedindo para que Deus se revele para a gente. Obviamente que ele não vai conseguir revelar tudo, não porque ele não tem poder, mas porque nós não temos capacidade para entender. Mas eu tenho fé que, por exemplo, o que eu sei hoje, com 29 anos, não vai ser a mesma coisa que eu vou ter daqui a 50 anos, quando eu tiver 80 anos. Com certeza eu vou saber mais a respeito de Deus.
Não só porque eu vou estudar, mas porque eu vou buscar conhecer ele, em oração, em leitura, em meditação. Então, meu encorajamento para todos que sentem esse anseio, mas como é que é, como é que é? Vamos para as escrituras e vamos pedir por conhecimento, por sabedoria, que inclusive Deus dá de graça, né? A única coisa que Deus dá de graça é sabedoria, então vamos pedir e confiar, tá bom? Amém. Obrigado, Patrick. Para o José Roland e para todos nós, na verdade, né? Eu postei um texto lá no grupo que pode ajudar nessa construção. O Davi Coutinho, né, de BH, depois postou uma mensagem também, né, em forma de texto que pode contribuir bastante. E o seu Fernando fala aqui, né, que eternamente gerado, né, essa eternidade é a ausência de tempo. Na eternidade não tem antes, agora ou depois, né? Ou seja, é uma coisa transcendente, a gente não consegue raciocinar tanto, né, dentro, ou melhor, fora do tempo e do espaço. E a eternidade é essa ausência de tempo, não tem como a gente dimensionar, né, o antes, agora e o depois. É uma grande verdade. Mas vamos lá para Ellen, né, e a gente encerra aqui com ela, que já tinha colocado uma pergunta aqui no chat também. Mas, Ellen, por favor, fique à vontade e a gente encerra aqui com você e a resposta do Patrick. Boa noite. Boa Ellen noite. aqui de Camaçari, Salvador. Tudo bem? Muito obrigado, tá, pela aula, é fascinante. Na verdade, minha pergunta é a mesma que eu escrevi, que eu gostaria muito que você falasse. Em Atos fala que Deus Pai ungiu Deus Filho, Jesus. E Deus Pai, Deus Filho, nos unge com o Espírito Santo. Então, eu gostaria que você comentasse se essa mesma relação de essência, você falou que é a mesma essência, né, que há em Deus Pai, é a mesma essência do Deus Filho, a mesma essência do Deus Espírito Santo. Então, dessa relação de unção com relação a Deus Pai para Jesus e eles para nós. Muito obrigado, Deus abençoe. Beleza, obrigado, Ellen, obrigado. Deixa eu só ler o verso 38, eu imagino. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, né? Aqui ele está fazendo, ele está lembrando aqui Lucas, né, que escreveu Atos, lá do batismo de Jesus, né? Então, quando Jesus foi batizado, lá em Mateus 3, nos é contado que ele recebeu o Espírito Santo, como o Espírito Santo desceu do céu em forma de pomba, pousou sobre ele, né? E aí Jesus foi para o deserto passar os 40 dias, foi tentado, né? E as escrituras falam que foi um período que Jesus foi aperfeiçoado. É até muito interessante isso, né? O próprio Deus sendo aperfeiçoado, né? O próprio Deus como homem sendo aperfeiçoado para cumprir seu propósito. E em seguida ele começa o ministério dele, né? Fazendo coisas, né? Fala aqui, né? Fazendo bem, curando os oprimidos, porque Deus estava com ele, né? Então, sim, quando Jesus veio à Terra, quando o Filho veio à Terra, né? O Deus encarnado, ele veio como homem. Ainda que Deus, ele era homem. É diferente do conceito de semideus que a gente normalmente conhece, né, pela cultura grega e dos filmes, né, que é metade homem e metade Deus. Aqui a gente está falando de alguém que é 100% Deus e foi 100% homem. Então é a essência divina dentro de um corpo humano, né? E Jesus, a fim de cumprir o seu papel de redenção, ele veio na mesma circunstância que nós. Então ele veio como homem, sujeito às mesmas coisas que nós somos sujeitos hoje, né? Que nossos antepassados também sempre foram sujeitos, né? Então, da mesma forma, ele recebeu o Espírito Santo. Esse Espírito Santo capacitou ele para o ministério dele, porque ele era Deus, mas ele também era homem. Então, o Espírito Santo o capacitou para o ministério, o Espírito Santo o capacitou a realizar todas as obras, culminando na redenção, né, na morte da cruz, né? E em seguida,
que ele promete para os discípulos, né? Depois que ele ressuscita, ele fala, ó, eu vou enviar o conselheiro, ou o consolador, o Espírito, né? Ele deixa essa promessa, né? Ele sopra o Espírito sobre os apóstolos e depois ele fala, aguarda aí que está vindo mais. E aí, em Atos 2, no dia de Pentecostes, o Espírito vem de forma definitiva e inaugura a vinda do reino de Deus aqui na Terra, né? Então, assim, a sua pergunta foi sobre a essência, né? Sim, a gente está falando da mesma essência, né? Jesus, enquanto filho, tem a mesma essência do Pai, mesmo estando sob condições humanas, mesmo estando num corpo humano, ele continua tendo a mesma essência que o Deus Pai, só que ele veio na condição igual à nossa, uma condição de criatura, para executar o sacrifício perfeito na cruz e levar os nossos pecados e nos tornar filhos de Deus. Mas, de fato, ele compartilha a mesma essência do Pai, bem como o Espírito, né? Então, o mesmo Espírito que capacitou Cristo no seu ministério é o mesmo Espírito que nos capacita hoje para o nosso ministério, para a nossa vida. É o mesmo Espírito que nos renovou com a natureza divina. É o mesmo Espírito que, como a gente vai ver na próxima aula, dá testemunho da relação entre o Pai e o Filho. É o Espírito que fala como o Pai e o Filho se relacionam. É o Espírito que fala as coisas que ele ouve do Pai e do Filho. Então a gente tem essa porção de Deus dentro de nós. Essa pessoa de Deus habita no nosso coração hoje. Respondi sua pergunta? Sim, respondeu sim. Muito obrigado. Maravilha. Eu que agradeço. Tá ótimo, pessoal. Eu agradeço a presença, a participação, né, de cada um de vocês. E a gente encerra aqui, né, de uma forma perfeita, abrindo para, se Deus quiser, a gente estar juntos na semana que vem falando exatamente da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então vai ser um encontro, né, uma aula exclusivamente sobre o Espírito de Deus. Então espero que todos nós e muitos outros irmãos, né, possamos estar juntos aqui. Então, uma ótima semana a todos, bom resto de feriado aí, e a gente vai se falando, qualquer dúvida que tiverem, pode colocar lá no grupo, né, de WhatsApp, e a gente vai conversando por lá, mas que seja uma semana de construção, de edificação para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa Boa noite, noite. gente. Obrigado. Valeu, viu, Patrick? Valeu muito. Boa noite. Nada, boa noite. Fica com Deus. Muito obrigada.